Olá, minhas queridas amigas e meus queridos amigos. Quem vos fala é o velho fulanesto. Espero que todos estejam bem. Hoje é dia de relato dos inscritos e o senhor fulanesto vai narrar na íntegra um relato que foi enviado por um inscrito que não deseja se identificar. Por isso, nomes e locais estão trocados. Os avós de Sete Além. Olá, me chamo Fulana, tenho 17 anos e venho relatar algo que aconteceu na minha infância, quando tinha por volta dos 3 anos de idade. Eu morava em Mato Grosso do Sul com pessoas amigas dos meus pais que cuidavam de mim. Certo dia, eu estava no quintal de casa, quando a mulher que cuidava de mim me chamou. Vem aqui, fulana. Eu fui até ela e, chegando lá, me deparei com um casal de idosos que apresentavam ter uns 80 anos ou mais. A tonalidade da pele era pálida e cadavérica. Tinha um tom acinzentado e esverdeado. As vestes eram claras e pareciam ser de um hospital qualquer. Os cabelos eram curtos, ralos e grisalhos, e o senhor usava uma bengala. Até aí, nada demais. Porém, o que mais me assustou foram os olhos. Eles eram completamente vazios, como de uma caveira. Apenas buracos, negros. Eu fiquei tão assustada que não consegui me mexer. Aquela senhora estranha olhou para mim e sorriu. Disse então: "Olá, pequena." A mulher que cuidava de mim tocou em meu braço e disse: "Responda, não seja mal educada." Parecia que só eu estava vendo aquilo, aquele terror. Somente eu via que não eram normais. Eu não sei se isso foi coisa da minha cabeça, mas depois de ouvir tantos relatos sobre Sete Além espalhados por aí, eu me lembrei das características desses idosos e pensei na possibilidade deles serem de lá. Talvez eu esteja errada, mas eles não eram normais. De qualquer forma, após ver tantas coisas bizarras e inexplicáveis nesse nosso mundo, eu me sinto aliviada em descobrir que não estou sozinha. As visitas. Quando eu tinha cerca de 8 anos, meus pais e eu morávamos com minha avó paterna. Eu tinha mania de pegar as minhas bonecas e colocá-las sentadas com um livro nas pernas e fingia ser professora. Numa noite, minha avó disse que ia se sentar na calçada com as outras vizinhas e que qualquer coisa que eu quisesse ou precisasse era só chamá-la. Eu disse que tudo bem e fiquei na sala com minhas bonecas. Até que eu me sentei no chão para pentear uma delas. De repente, olhei para cima e vi um homem saindo da parede. Ele ficava uns 6 metros de onde eu estava. Era alto, vestia roupas brancas e elegantes, cabelo loiro, estilo anos 70. Ele parecia muito bem com Patrick Swayze, de Dirty Dancing. Eu amo aquele filme e toda vez que lembro daquele homem o associo com o filme. Eu simplesmente congelei. Minha garganta travou. Eu queria gritar para minha avó e dizer que tinha um ladrão em casa.
Até a escova de cabelo da minha boneca eu havia deixado cair. Ele andou um pouco para frente e se inclinou para ver o que eu estava fazendo, pois o sofá bloqueava sua visão. Ainda me lembro da sua expressão de calmaria. Mesmo assim, ainda acho que ele não era coisa boa, porque eu tenho um lado sensível para o sobrenatural. E sei bem quando não são coisas boas. Ele olhou para o meu rosto e depois para a parede. Ele fez um gesto com a cabeça como se estivesse ouvindo alguém chamar por ele. E de dentro da parede saiu um homem branco com o cabelo preto, também vestido de branco. Daí eu pensei em gritar, mas não conseguia. Olhei para as minhas mãos e quando ergui o rosto, eles não estavam mais lá. Bem nessa hora, uma tia chata que eu tenho bateu na porta com força e me assustou de propósito. Ela não gosta de mim e dos meus primos. Ainda não sei como infartei. Tamanho o susto. Uma perda irreparável. Nesta época, eu não tinha irmãos. Mas meu amigo de infância, Gabriel, era como se fosse carne da minha própria carne. Ele morava na mesma rua que eu e todos os dias me chamava para brincar quando acordava. Ele gostava muito de jogar videogame num estabelecimento perto da nossa casa. Ao chegar lá, todos os aparelhos estavam ocupados. Uma moça que cuidava do estabelecimento pediu que ele esperasse um pouco. Porém, logo em seguida, o mandou ir embora, porque 2 garotos mais velhos começaram a implicar com ele. Então ela achou melhor que ele fosse embora e ele obedeceu. Ao sair, os meninos decidiram segui-lo. Um segurou e o outro espancou. Até que uma amiga mais velha dele viu a cena. Os meninos malvados saíram correndo e ela conseguiu pedir ajuda. Nesse dia, eu estava brincando com minhas bonecas. Minha avó ouviu uma confusão muito grande na rua, o que não era comum naquela hora. Era umas 3 horas da tarde. Quando ela abriu a porta, eu o vi desfalecido nos braços do seu avô paterno. Hoje tenho 23 anos e, acredite, estou contando essa parte com lágrimas nos olhos. Ele era a melhor parte de mim. Eu era só uma criança que desconhecia a maldade do mundo. Com ele, era só alegria. Meus dias passaram a ser vazios. Não conseguia brincar com outras crianças e, quando fazia, tudo parecia ser sem graça. Ele ficou em coma e sua cabeça estava muito inchada, o seu corpo todo machucado. Ele até melhorou e pediu que sua avó materna fosse em minha casa pegar uns livros emprestados. Eu fiquei feliz, achei que ele voltaria para casa. Mas me enganei. Ele morreu. Estava irreconhecível. Seu rosto estava tão inchado que tiveram que colocar uma foto dele sobre o caixão. Na hora do velório, minha mãe pediu que o beijasse. Eu não queria, pois tinha colocado na minha cabeça que a funerária tinha cometido um engano e que aquele garoto não era o meu Gabriel. A partir dali, minha vida se transformou. O céu pareceu ficar escuro para mim. Eu só sabia ficar trancada no meu quarto assistindo TV. Minha mãe chegou a me levar a uma psicóloga, que não ajudou muito. Depois disso, eu comecei a ver formas de rostos deformados
nas minhas cortinas. A sombra de um homem aparecia no quarto que eu ficava com minha mãe, pois meu pai trabalhava fora naquela época, e tinha dias que eu dormia com minha mãe. Alguns dias após o funeral, eu acordei e pedi para minha mãe arrumar o meu cabelo, pois eu iria brincar com o Gabriel. Depois eu me dei conta e disse: "Deixa pra lá, mainha. Eu esqueci que o Gabriel morreu." Eu não conseguia ir até o cemitério, pois não parava de chorar. Um tio meu me socorreu e me levou para passear. Dizia para mim que Gabriel tinha virado um anjo. Isso não adiantou muito. Eu queria Gabriel de volta. E comecei a sonhar com ele todas as noites. Eu sabia que não era ele, mas em todo lugar que eu estava, no sonho, ele me perseguia e falava de um jeito estranho. Uma coisa ruim tentava tomar conta de mim e, claro, se aproveitava da imagem do meu Gabriel. E para quem eu iria contar tudo isso? Minha família me levaria para um médico que me entupiria de remédios? Então me calei, e os rostos deformados mexiam a boca, mas eu não os ouvia. Às vezes eu me enchia de raiva e os xingava. Dizia não ter medo e que poderiam vir. Eu os enfrentaria. Eles não perderam a oportunidade. A mão. Meus pais e eu saímos de casa da minha avó quando eu tinha 12 anos. Fomos morar bem longe. Nesse lugar tinha poucas casas e os assaltos eram muitos. Minha mãe saía cedo de casa e voltava tarde da noite. Eu ficava o dia inteiro sozinha. Nunca me importei, pois achava bom, já que na outra casa eu não tinha sossego com tanta gente. Acontece que numa tarde eu me levantei da cama a fim de trocar de canal. Não sabia onde estava o controle e, ao me levantar, senti uma mão tocando o meu calcanhar. O meu corpo inteiro ficou paralisado. Eu senti que não estava sozinha e a coisa me segurava com mais força. O meu quarto ficou estranho. Pareceu se iluminar e a mão me largou. Eu fiquei o resto do dia extasiada, me sentindo sozinha por não poder compartilhar com alguém. O Senhor malcriado. O único espaço que eu tinha sobrando no meu quarto era muito pequeno. Eu não me importava muito até ver um senhor sentado ali. Vestia preto e seu rosto era deformado. Ele ficava contraindo o rosto e assim ficava ainda mais feio. Queria me assustar e conseguia, pois uma coisa ruim tomava conta de mim e eu começava a chorar aterrorizada. Eu não conseguia me mexer. Ele parecia que ia se levantar, mas desistia. Eu saía do quarto e só voltava para lá quando minha mãe chegava em casa. Eu não me senti envergonhada por ter tanto medo. Um dia, ele simplesmente sumiu, graças a Deus. Na época, eu estava enfrentando uma tristeza imensa que não sabia de onde vinha. Comecei a orar para Deus e tenho certeza que Ele me livrou desse velho feio. Nesse ano, eu era católica e minha vida estava indo de mal a pior, pois meus pais só brigavam e, graças a Deus, se separaram. Meu pai sempre foi muito ruim comigo e também com minha mãe. Depois que minha irmã nasceu, as coisas só pioraram. Minha avó materna, que era doente, veio morar aqui em casa. Eu achei legal no início. Minha tia
irmã de minha mãe, tinha praticamente expulsado ela. A minha avó. Minha avó paterna me criou e eu devo tudo a ela. Mas minha avó materna não era tão boa assim. Ela odiava os netos e os cônjuges dos filhos. Sempre que passava um tempo na casa dos filhos, deixava um rastro de discórdia. Sem falar que ela era uma pessoa muito carregada. Quando ela deixava a casa de um filho, coisas sobrenaturais começavam a acontecer. Todos viam um homem grande e magro, vestindo terno preto, simplesmente ali parado, pronto para assustá-los. Minha avó tinha um problema na coluna e precisava da nossa ajuda para tudo. Ela tinha 6 filhos, contando com a minha mãe. Ela maltratava as cuidadoras, mas eu a repreendi e dizia que ela lhes devia respeito e que quem mandava eram elas. Minha avó olhava com ódio para mim, porque eu era a única que sabia lhe dar uma lição. Sem falar que ela era uma daquelas pessoas que olhavam para você acima do seu ombro, como se estivesse vendo alguém atrás de você. Logo passou a me xingar. Contei para minha mãe, que não acreditou, mas ela sabia do ódio de sua mãe e um dia a flagrou enquanto me xingava. Seus olhos se transformavam como se outra pessoa estivesse dentro dela. Minha mãe brigou com ela. Eu simplesmente saí em direção do meu quarto, deixando-as para trás. Os anos foram passando e uma tia minha, que era evangélica, começou a cuidar da minha avó, que a amaldiçoava todos os dias. Mas minha tia a repreendia. Um dia eu estava tomando café da manhã, olhei em direção ao quarto dela e vi uma coisa ruim saindo de lá. Essa coisa ruim usava jeans e camisa branca. Seus cabelos eram escuros, sua mão estava na maçaneta. Ele me encarava como se perguntasse a si mesmo se eu o estava vendo. A mesa começou a tremer. Me dei conta de que era porque minhas pernas tremiam de medo. Olhei para elas e, quando fui encará-lo, ele já tinha ido embora. Quando eu acordava, minha tia estava orando na sala, e ao terminar, eu senti um alívio. Era como se o céu brilhasse mais. Nessa época, eu tinha sido curada da minha imensa tristeza, pois fiz um voto com Deus. Se ele me livrasse daquele sofrimento ruim, eu me cuidaria mais e não deixaria os maus pensamentos me dominarem. E assim aconteceu. Essa minha tia me incentivou a ler a Bíblia e foi o que eu fiz. Ela foi embora desse emprego de cuidadora, mas continuei lendo a Bíblia como faço até hoje.